Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez, graças a Deus estamos aqui, para aprendermos com a sua palavra, E a lição de hoje, na lição de Juvenis, fala sobre a monarquia em Israel, Então iremos aprender aqui só falando sobre a monarquia em Israel. No primeiro capítulo aqui da lição, nós vemos que o povo ele pede um rei, Então nós aprendemos, lição número 7, fala sobre a monarquia em Israel, e eu coloquei esse título aqui de propósito, falando sobre o impeachment de Deus, Então o povo, de uma forma para nós entendermos, eles estavam pedindo o impeachment de Deus, Eles que não queriam mais Deus ali, Eles achavam que o juiz fazia ali a vontade de Deus, mas eles achavam isso pouco. Eles queriam um rei, alguém que viesse a reinar sobre eles, E monarquia, a monarquia ela é quando o poder de um único de um estado, o poder do estado está sobre uma única pessoa. Então, uma única pessoa é quem dita as regras, É o manda-chuva, o monarca ali daquele estado. Então, eles queriam um rei, E eu coloquei aqui, no primeiro capítulo aqui da lição fala sobre, eu coloquei o povo, Eles passavam por malefícios, por dificuldades, mas eles achavam que essas dificuldades eram por conta que faltava um rei para governar eles. Mas na verdade esses malefícios que vinham sobre eles, nessas dificuldades, eram porque eles estavam desobedecendo a Deus, Era aquele ciclo vicioso. Tinha hora que honrava a Deus, tinha hora que não honrava a Deus. Eles ficavam nesse ciclo vicioso. E para isso Deus instituiu, juízes para que liderassem e julgassem o povo ali. Mas eles acharam isso pouco. Eles queriam um monarca, alguém que governasse sobre eles, Então, mais uma vez, eles queriam o impeachment de Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o povo passava por malefícios e desejava, a Bíblia diz que eles olharam, para as nações vizinhas, viam que todas as nações tinham seus reis e eles desejaram o mesmo, Biblicamente falando, nós não podemos desejar o sistema mundano, Quando eu digo sistema mundano, é aquele sistema errado, Aquele sistema que não é bom, Aquelas coisas que não são boas. Então tudo isso, Nós vemos aqui, que só para nós recapitularmos, antes de Samuel, o juiz, era Eli, Eli. E ele, mesmo ele sendo temente a Deus, ele não consegue levar a nação de Israel a obedecer a Deus, E principalmente nós vemos aqui que os seus filhos, Ofni e Finéas, eles eram filhos rebeldes. Eles não eram zelosos, eles não obedeciam, eles levavam tudo na brincadeira, nada a sério, e fazia coisas de mal a pior. Então nós vemos que eles não eram tementes a Deus, Eles eram rebeldes, Então nós vemos aqui que o povo, aí Ana, que o seu nome Ana significa graça, Ela era estéril, ela pede a Deus um filho. E ela pede e diz a Deus na sua oração que se Deus lhe desse um filho, já que ela era estéril, ela consagraria ao Senhor, E nasce Samuel, glória a Deus. O nome Samuel significa Deus ouve, Então nós vemos aqui que ali ele julgou Israel por 40 anos, certo? Ele julgou, perdão, ele julgou Israel por 40 anos. E após a morte de Eli, Samuel já era adulto, Samuel já tinha crescido, já era crescido em estatura, tinha crescido na graça, tinha um bom relacionamento com Deus, era temente a Deus. Então nós vemos aqui que com a morte de Eli, Samuel ele se torna uma autoridade máxima ali em Israel. E ele tinha três funções ali em Israel. Ele tinha a função de sacerdote, ele tinha a função de profeta e ele tinha a função de juiz. Nós vemos aqui que desde a época de Moisés, depois Josué, depois começa com Otiniel, que foi o primeiro dos juízes ali, um total de 16 juízes de Otiniel a Samuel, 16 juízes num período de 4 séculos. Nós vemos que todo esse tempo eles estavam sobre um governo chamado teocracia,
teocracia, ou seja, o governo divino, o governado por Deus. Mas eles queriam a monarquia, né, que era um sistema monárquico onde todo o poder do Estado de um país estava sobre uma única pessoa. Por que eles queriam isso? O povo de Israel, eles tiveram falta de fé, eles não tinham fé, porque a Bíblia diz, né, vamos ler aqui, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes por Israel. E era o nome do filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Né? Versículo 3, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então nós vemos aqui que os filhos de Samuel não eram tementes, não eram zelosos, não tinham aquele mesmo amor pela obra de Deus como tinha Samuel. E o povo vendo tudo isso, eles, por falta de fé, eles fizeram uma reunião com Samuel e pediram um rei. Olha, nós não queremos mais Deus, nós não queremos, de outra forma, ele estava dizendo, de uma forma geral, nós não queremos mais juiz, nós não queremos mais o governo de Deus, a teocracia chamada, nós queremos um rei. Né? Lá no mesmo capítulo de 1 Samuel, né, capítulo 8, versículo do 10 ao 18, fala que Samuel ele explicou aos israelitas como é que seria esse costume do rei, né? Que cobraria impostos, né? que pegaria os melhores das suas plantações para alimentação e para sustento do palácio. Eles convocariam seus filhos para trabalhar no seu exército, eles convocariam suas filhas para trabalhar de perfumistas, de cozinheiras, de padeiras, né? Eles convocariam o povo ali para fazer parte ali do seu exército, né? Que servisse ali na corte real, né? Então, estes eram os costumes, eles cobrariam imposto. Nós sabemos que o imposto, ele é até uma forma justa, né? O imposto, na verdade, a gente não gosta de pagar imposto, mas a realidade é que quem tem muito, paga muito, e quem tem pouco, paga pouco. E o sistema de imposto é para sustentar o governo, né? As obras do governo. O problema de muitos países, né, é que os impostos eles não são investidos devidamente, eles não são gastos devidamente. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vimos que nós precisamos de investimento, né, na educação, na saúde, na segurança, em tantas outras áreas, e muitas vezes a gente reclama porque o imposto ele não é devidamente aplicado. Se fosse devidamente aplicado, nós víssemos rodovias, né, bem asfaltadas, bem sinalizadas, tudo isso a gente ia pagar o imposto com mais alegria, né, com alegria, né, porque a gente sabia que o imposto ele seria investido devidamente, mas por falta de boa administração dos nossos políticos, né, então nós vemos que Samuel ele adverte o povo, né? Como é que você depois vocês leem aí, né? 1 Samuel capítulo 8 do versículo 10 ao 18, né? Fala sobre isso, os deveres do rei, que eles convocariam pessoas do povo para servirem no exército e na corte real, né? Pegariam os melhores das vinhas e tudo isso para sustento do palácio ali. Então eles queriam uma monarquia, queriam porque queriam, né? Porque os filhos de Samuel, tanto Joel como Abias, eles não eram obedientes a Deus, não eram zelosos, e o povo vendo isso pediu um rei. Devido a isso, né, Deus permite que eles tivessem um rei, e Deus deu um rei, né, segundo o que eles queriam. Já que eles olhavam para as nações vizinhas, né, ele levantou Deus, né, no segundo capítulo aqui, o homem escolhido para governar Israel ali, seria Saul, né? Que Saul significa, o nome Saul significa pedido a Deus, né? Ele se torna o primeiro rei de Israel unificado. Ele governa por 40 anos, do ano de 1050 a 1010 a.C. Né? Isso, Saul, ele era da tribo de Benjamim. A Bíblia diz que ele era um homem de boa aparência, que ele era jovem, que ele tinha força, né? Que ele era mais alto, geralmente mais alto que as pessoas ali, então tinha uma boa aparência, e ele se tornou o primeiro rei ali de Israel e governa por 40 anos. Porém, Saul, com o tempo, ele passa a se afastar de Deus, ele passa a desobedecer às leis de Deus, ele vai para uma guerra,
Samuel dava uma orientação, ele fazia outra. Ele queria, além de rei, ele queria ser sacerdote, né? Ele queria fazer sacrifícios ali, e só quem podia fazer sacrifício ali eram os sacerdotes. Vamos ler, né? No livro de Samuel ainda, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 13, né? Que diz assim: Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Né? Veja como a obediência pode nos levar, né? Que Deus nos abençoa para sempre. Nós vemos aqui que se Samuel falou, se você tivesse obedecido ao mandamento de Deus, ele teria confirmado o teu reino para sempre. Porém, né, devido às desobediências de Saul, né, nós vemos no versículo 14, porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então nós vemos aqui que pela rebeldia de Saul, Deus levantou outro homem, né? Um homem temente a Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus. Então Saul, ele começa bem, mas depois termina mal. Então Deus escolhe outra pessoa para reinar no seu lugar. Se Saul fosse obediente a Deus, Deus perpetuaria ali a sua família, a sua descendência no reinado de Israel. Porém, né, a desobediência leva as pessoas a perderem coisas. Né? Enquanto a obediência nós somos abençoados, a desobediência, a rebeldia, a gente perde coisas, a gente deixa de ganhar coisas, a gente deixa de usufruir de coisas boas. No capítulo 3 aqui da lição, fala sobre o maior rei de Israel. Né? E nós vemos aqui como Deus escolheu uma outra pessoa para reinar no lugar de Saul. Nós vemos que Deus fala com Samuel e Samuel vai na casa de um homem chamado Jessé. Né? Jessé, ali, ele tinha vários filhos. E Samuel, ele vai conhecer os filhos de Jessé para ungir. Até então ele não sabia quem seria ungido. Né? Mas ele vai ali ungir, vai conhecer a família de Davi, né? Os irmãos, os filhos de Jessé. E ele olha um por um, né? E ele atenta para Eliabe, já que Eliabe era o primogênito, era jovem, era de boa aparência, né? Estava no vigor da sua juventude ali. Então ele atenta para a aparência. Ele pensa, né? Com certeza será esse aí o sucessor de Saul. Mas vamos ler aqui no livro de Samuel, ainda capítulo 16, versículo 7. Quando ele olha para Eliabe e pensa, será esse aí o rei, o futuro rei? Deus fala com ele imediatamente, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Não é? Então, diante disso, que todos os filhos de Jessé que estavam ali na casa naquele momento, eles foram reprovados por Deus. Deus não teria escolhido nenhum deles ali. Até que Samuel pergunta, né? Acabou-se os meninos? Aí Jessé diz, não, tem outro ali, o caçula, né? Está ali pastoreando as ovelhas. Aí no versículo 12 diz assim: Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então nós vemos aqui que Davi, ele foi o escolhido por Deus para suceder, não é, Saul. Nós vemos aqui que Davi, ele foi crescendo na graça, Deus foi abençoando ele. Lembra de uma coisa, quando Deus abençoa alguém, né, nós não precisamos nos preocupar com o amanhã, porque a Bíblia diz que aquele que obedece a Deus, as bênçãos virão atrás dessa pessoa, as bênçãos virão atrás daqueles que obedecem a Deus. E Deus, ele cria oportunidades para que nós venhamos pegar essas oportunidades e crescer, e aprender mais. Por exemplo, a Bíblia diz, já que Saul estava se distanciando de Deus, né, Saul, Deus permitiu que ali viesse um espírito mau ali e viesse a afligir, né, Saul. A Bíblia diz que Saul tinha hora que ele não tinha paz, ele se sentia meio deprimido, ele ficava agoniado, agitado tudo ali.
E no versículo 23 do mesmo capítulo 16, diz: E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito se retirava. Então Deus criou oportunidades e Davi já não estava mais pastoreando ovelhas, já estava ali ao lado de Saul, porque Saul via a bênção de Deus, né, na vida de Davi, via um jovem ali temente a Deus. Não sabia Saul que ele foi escolhido por Deus, ele não sabia ainda, mas ele via em Davi coisas boas. Então ele chamou Davi para estar ali diante dele, do lado de Saul. Para onde ele ia, Davi tinha que acompanhar Saul. Então Deus cria oportunidades, né? Às vezes a gente fica preocupado com o amanhã, né, com os estudos, com o trabalho. Nós devemos primeiramente nos preocupar no nosso relacionamento para com Deus, né? E Deus, ele vai criar oportunidades para seus servos, né? E dessas oportunidades Deus vai nos abençoar. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que foi escolhido Davi. O nome Davi significa amado, certo? Ele foi ungido, né, por Deus. Até então ali, eu acho que todos ficaram sem saber por que ele foi ungido, mas o tempo ele foi dizendo ali, né? Os pais sabiam, né? A família sabia, né, que ele foi ungido, né? E quando uma pessoa é ungida, é que ele vai exercer um papel muito importante, né? E a importância ali, nós vemos que ele foi ungido para ser rei de Israel, ainda que Israel tinha outro rei na época, que era Saul. Então nós vemos aqui que Davi foi crescendo na graça, né? Nós vemos que Davi ele foi crescendo. Nós podemos ver aqui, né? Qual foi o primeiro passo quando Davi se tornou um homem famoso em todo Israel, né? Lembra que eu falei que Deus cria oportunidades, né? Deus dá as oportunidades e Deus nos dá força e sabedoria para vencermos pegarmos aquela oportunidade e vencermos as dificuldades da vida. A Bíblia diz que os filisteus vieram guerrear na época de Saul, quando ele era rei, contra os hebreus, né? E houve ali um desafio, né, do rei, né, filisteu. Olha, vocês hebreus pegam um soldado do exército de vocês e eu escolho um dos meus soldados e faz a luta um com o outro. Quem ganhar se tornará senhor da outra nação. A nação que perder, do homem que perder, a sua nação servirá a outra nação. E eles chamaram Golias. A Bíblia diz que Golias era um homem de uma estatura incomum, né? Alguns dizem que tinha entre 2,5 metros e 3 metros, né? Realmente é uma estatura incomum. Ele era experiente, já tinha uma certa idade, era um homem de guerra. E a Bíblia diz que os soldados de Saul tiveram medo, porque ia ser uma luta de um contra um. E quando você vê uma pessoa ali, toda armada, com escudo, com espada, com lança, muito maior do que você, mais forte, né? Você teme, né? É comum entre as pessoas. Mas o que eu quero te dizer é que quando nós estamos cheios da graça de Deus, né, cheios do Espírito de Deus, nós não olhamos para as dificuldades, nós sabemos que Deus está conosco. E lá em 1 Samuel capítulo 17, né, Davi, cheio da graça de Deus, ele diz o seguinte: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Aí veja a pergunta que Davi faz. Davi, cheio da graça de Deus, faz essa pergunta: Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, né, que Davi ninguém se prontificou para lutar contra Golias. Davi foi no versículo 45 do mesmo capítulo, né? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, né? Então Davi, cheio de fé, né, cheio de graça, né, cheio da graça de Deus, ele foi lá, venceu Golias, ficou famoso, né, por ter, ainda jovem, ter derrotado um gigante, né? E o povo, né, quando eles voltaram vitoriosos para o acampamento de Israel, a Bíblia diz que o povo começou a cantar, né, músicas em homenagem a Davi. E isso, Saul sentiu inveja. Saul sentiu, quem é esse? Começou a sentir inveja. Quem não busca a Deus, né? Quem está distante de Deus vai se tornar uma pessoa orgulhosa,
invejosa, né? Mas quem é orientado pela palavra de Deus, né? Ainda que venha se levantar o orgulho no nosso ser, ainda que venha querer, ainda que nós venhamos ter inveja, mas nós recorremos a Deus e Deus tira isso de nós, né? Porque a inveja nos leva a nada, né? Então nós deixamos essas coisas de lado. Então Saul, por estar distante diante de Deus, né? Não tinha mais aquela, como é que eu posso dizer? Não tinha aquela, não tinha paz, né? E ele se sentia invejoso, né? O invejoso ele não tem paz. O invejoso pensa que os outros têm as coisas que vai sufocar ele, né? Mas quem tem paz, como Davi tinha, ele ia vencendo. Para onde ele ia, né? Nós vemos aqui que Davi, né, Saul começou a perseguir a Davi porque pensou que ele queria usurpar o seu trono. Nós podemos ver aqui, né, Samuel, 1 Samuel 18:5. E saí Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre a gente de guerra, e era aceito sobre os olhos do povo, até os olhos dos servos de Saul. Versículo 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E veja a melhor parte. E o Senhor era com ele. Então Davi foi crescendo, né? Depois Saul morre, né, na guerra contra os filisteus. E após a morte de Saul, né, nós vemos aqui que Davi ele se torna rei. Né? Ele se torna rei de Judá. Davi era da tribo de Judá. Como a morte de Saul, o filho de Saul ainda reinou em algumas tribos, né? Mas nós vemos que Davi ele foi declarado rei na tribo de Judá, na cidade de Hebron. E ali ele reinou por 7 anos. Com a morte, né, do filho de Saul, ele foi assassinado covardemente por alguns soldados. E esses soldados, quando foram avisar da morte do filho de Saul, Davi procurou saber quem foi que matou covardemente o filho de Saul e condenou eles à morte, né, porque eles mataram o filho de Saul covardemente. Porque Davi ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. E ele não queria de forma alguma dar um passo sem a permissão de Deus. Ele de forma alguma, em nenhum momento ele tentou tirar a vida de Saul, né? Que ele poderia, se fosse outra pessoa, né, cheio de orgulho, de inveja, tentar usurpar o trono. Mas ele, com temor ao Senhor, ele sabia que um dia, no dia oportuno, dado por Deus, ele se tornaria rei. Né? Então ele sabia que Deus daria algum jeito. Então assim devemos agir. Não precisa a gente ter inveja de ninguém, não precisa a gente querer usurpar nada de ninguém. Nós, cristãos, nós sabemos que tudo, né, nós teremos tudo aquilo que for permitido por Deus. Não quer dizer que a gente não deve trabalhar, se esforçar, estudar, mas tudo com temor, né, ao Senhor. Né, e Deus vai criar oportunidades. Davi, depois disso, depois de 7 anos, ele passa a reinar sobre todo Israel. Em Israel, ele unificou as 12 tribos de Israel e ele governa Israel por 40 anos. Né? E logo depois, mais ou menos 10 anos depois, quando Davi estava se tornando rei, mais ou menos 10 anos depois da morte de Saul, nós vemos que Davi, lembrando que o reino de Davi, o reino de Israel estava crescendo. E ele cresceu de uma forma tão grande que as suas fronteiras ficou ali com o Egito e também no Golfo de Acaba, que esse Golfo de Acaba era ali na região do Mar Vermelho. Então cresceu de uma forma tão grande ali, né, e Deus tinha abençoado ele. Por onde Davi ia, Deus abençoava ele. Ele ia guerrear e sair vitorioso na guerra porque ele era temente a Deus. Não é? No capítulo 4 aqui da lição, né, fala sobre Jerusalém. Vocês lembram que na época de Abraão, né, a cidade se chamava Salém, né, e tinha por rei, né, rei sacerdote, o rei Melquisedeque, né, que ele era um homem temente ao Deus Altíssimo. E ele se encontrou ali com Abraão e ambos se alegraram na presença de Deus. Na época de Josué, quando Josué já estava retornando para Canaã e reconquistando as terras de Canaã, a cidade de Salém era chamada de Jebus. Né? Jebus vem de Jebuseus, que era da família do clã, ou da família ali que vivia naquele momento, naquela região, desde ali a época do segundo milênio antes de Cristo. Né?
Jebus, que significa pisada, né? Então, o rei, na época de Josué, na época da reconquista de Canaã, o rei de Jebus era Adonisedeque. E ele fez uma aliança ali com os cananeus, com as nações vizinhas, para tentar exterminar o exército de Josué. Porém, eles não conseguiram porque Deus estava com Josué, né? E Josué conquistou ali a cidade, as regiões ali. Porém, na época de Davi, né, a cidade era habitada pelos jebuseus. E Davi, ele conquista a cidade de Jebus ali e batiza a cidade, a cidade passa a ser chamada de Jerusalém, lugar de paz, né? E Davi, ali na cidade de Jerusalém, ele faz daquela cidade, já que era uma cidade estratégica, porque era no monte e em volta desse monte tinha vales, então dificultava, né, para posteriormente algum exército vir tentar invadir ela, né? Então nós vemos que Davi, ele faz de Jerusalém a capital política, né? Era a capital de todo o seu império, e também a capital religiosa, né? Onde ele manda preparar ali uma tenda para que a Arca da Aliança ficasse ali. Então toda a nação de Israel, todas as 12 tribos de Israel, para adorar a Deus, né, nas datas comemorativas, eles iam para Jerusalém ali para fazer uma festa, para glorificar o nome de Deus vivo. Então nós vemos aqui que Davi aos poucos foi crescendo, né, foi aprendendo, Deus foi dando oportunidade e ele sabia que essas oportunidades vêm por Deus. Então tudo tem o seu tempo. Vamos ler lá em Eclesiastes, né? Eclesiastes, né, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tudo tem o seu tempo determinado, tem o seu tempo determinado. Não adianta a gente querer colocar um passo à frente sem a gente poder dar. Mas que Deus nos abençoe, né? Que Deus abençoe você, sua casa, que Deus dê paz, né? Glória a Deus, e que Deus abençoe a nossa nação, né? Para que se levante pessoas que sejam tementes a Deus, pessoas que sejam bons administradores, pessoas que queiram fazer o bem ao próximo, né, para que nós venhamos ter bons dias, né, de administração, tanto na nossa cidade como no nosso país, em todo o mundo, né? Então é isso, vou parar por aqui. Eu acho que deu para vocês entenderem, mas para vocês resumirem tudo isso, para vocês se apeguem nisso aqui. O povo pediu o impeachment de Deus. Eles queriam um rei, um monarca, onde o poder de um Estado esteja ali na mão de uma única pessoa ou na mão de uma única família. Então é isso. Paz do Senhor, fique na paz. Glória a Deus e obrigado por tudo.